Pare agora. Silencie o ruído do mundo, e permita que estas palavras penetrem no âmago do seu ser. Eu te digo a verdade. O tempo de implorar por migalhas terminou. Você foi chamado para este momento, para despertar o soberano que habita em você, e governar a substância universal com autoridade absoluta. Se você está pronto para quebrar o feitiço da escassez, e selar seu destino financeiro para sempre, dê o seu like agora como um sinal sagrado de que sua alma está aberta para receber a opulência infinita. Sua jornada de comando começa neste exato instante. Eu te digo a verdade absoluta que o mundo tentou esconder de você sob camadas de ruído, medo e falsa humildade. Ouça agora com o seu espírito, pois a mente lógica é pequena demais para conter a vastidão desta revelação que estou prestes a entregar. Existe uma lei que governa os astros, as marés, e, acima de tudo, a circulação da opulência em sua existência. Esta é a lei do comando supremo. Ela estabelece que a sua palavra, quando emitida em perfeito alinhamento com a fonte criadora, não é um pedido trêmulo lançado ao vazio. Ela não é uma súplica desesperada dirigida a um Deus distante e caprichoso que decide quem deve prosperar e quem deve sofrer. A sua palavra é uma ordem direta à substância universal. Pratique a substituição direta como se sua vida dependesse disso, porque a qualidade da sua vida de fato depende. Se alguém lhe perguntar como estão os negócios e as coisas parecerem lentas, não confirme a lentidão. Diga que tudo está se movendo para o meu bem supremo, e a colheita está amadurecendo rapidamente. Você não está mentindo para a realidade, você está comandando a realidade superior para que ela se manifeste na inferior. Você está exercendo o seu papel de soberano desperto. Você está assinando o acesso ao seu tesouro. O mundo verá os resultados e chamará de sorte. Mas você saberá que foi o exercício da lei do comando supremo. Você saberá que foi a sua coragem de abandonar a linguagem do mendigo e assumir a voz do rei. Esta prática deve ser contínua e inabalável. Para se comprometer com esta prática diária e não perder o ritmo desta transformação profunda, inscreva-se agora e junte-se a esta jornada de domínio. Ao se inscrever, você sinaliza ao seu subconsciente que este não é um momento passageiro de inspiração, mas um compromisso sério com a nova arquitetura da sua vida. Você está estabelecendo um marco, um lembrete constante de que a partir de hoje a sua palavra é lei. Não deixe que a inércia do passado te puxe de volta para o sono do herdeiro adormecido. Esta substância é a matéria-prima de tudo o que existe, uma energia inteligente e maleável que preenche cada centímetro do cosmos e que aguarda, com paciência infinita, pela impressão da sua autoridade. A lei do comando supremo dita que a realidade física é obrigada, por natureza fundamental, a se reorganizar instantaneamente quando um espírito desperto sela um decreto com convicção absoluta. Não há espaço para negociação. Não há atraso no plano espiritual. No momento em que a autoridade do Eu Sou é exercida, o universo não questiona o comando. Ele não analisa o seu passado, ele não verifica o seu saldo bancário atual, e ele não consulta as condições econômicas do mundo exterior. O universo apenas reflete a autoridade de quem reconhece sua própria divindade. Quando você fala a partir deste centro de poder, você não está mais tentando manifestar algo no futuro. Você está estabelecendo que aquilo já é uma realidade presente na substância invisível. E a substância invisível deve, por lei, se tornar visível. Entretanto, para que você assuma este trono, você deve primeiro reconhecer o inimigo invisível que tem governado seus dias. Eu exponho agora o feitiço da inconstância. Esta é a ilusão hipnótica que mantém a humanidade em correntes de escassez. É a crença perversa de que a riqueza é volátil, difícil de alcançar e vergonhosamente fácil de perder. Mantenha-se no fluxo desta verdade. A cada novo ensinamento, a sua autoridade crescerá e a sua voz se tornará mais clara. O universo está esperando pelo seu próximo comando. Ele está pronto para refletir a opulência que você agora começa a declarar. Lembre-se de que a substituição é um ato de poder. Você está retirando a coroa da escassez e colocando a coroa da soberania. Você está enterrando o velho eu que implorava por migalhas e dando vida ao novo ser que governa a matéria. Cada vez que você corrige uma frase, você está reafirmando sua divindade. Cada vez que você escolhe uma palavra de poder, você está selando o seu destino financeiro. A substância universal está ouvindo. O trono está vago e pertence a você.
Fale com a certeza de quem já possui o que pede. Fale com a calma de quem sabe que a lei nunca falha. Fale como o oráculo da sua própria existência. A substituição foi feita. O comando foi dado. O processo de manifestação é agora irreversível. Continue firme neste caminho, pois o que estamos prestes a revelar a seguir é a ferramenta definitiva que selará sua vitória para sempre. Chegamos agora ao ponto de não retorno. O momento exato em que o véu da ilusão se rasga definitivamente, e a sua verdadeira herança é assinada pela sua própria voz. É a voz da dúvida que sussurra em seu ouvido todas as manhãs, dizendo que você é um refém das circunstâncias econômicas, que você é uma vítima das decisões de governos ou da sorte de mercados flutuantes. Este feitiço faz você acreditar que seus decretos anteriores falharam por uma suposta falta de mérito ou por um destino cruel que deseja o seu sacrifício. Esta ilusão mantém você em um estado de mendicância espiritual. Você tem vivido como um mendigo sentado sobre um baú de ouro, implorando por migalhas de sobrevivência enquanto ignora que a chave do tesouro está em sua própria voz. O feitiço da inconstância cria a percepção de que a falta é real. Ele faz com que você olhe para o mundo e veja limites onde só existe infinitude. Ele ensina que para um ganhar, outro deve perder. Ele programa o seu ser para reagir à escassez em vez de governar a opulência. Mas eu te digo que a escassez é uma mentira contada tantas vezes que passou a ser aceita como verdade. A verdade é que a substância universal é inesgotável. Você não pode esgotar o oceano com um balde, e você não pode esgotar a riqueza da fonte com os seus desejos. O que você chama de falta é apenas a ausência do seu comando. Eu te trouxe por um caminho de revelação e agora você está diante do portal da manifestação pura. O que vou te entregar não é uma sugestão ou um conselho passageiro. É a ferramenta de poder máxima. É o decreto central que reorganiza a estrutura da sua realidade financeira de forma imediata e permanente. O universo aguarda em um silêncio absoluto e reverente. Ele não está esperando para julgar se você é digno ou para avaliar o seu passado. Ele está em suspensão, aguardando o seu comando para saber que forma deve tomar ao seu redor. A lei do comando supremo dita que a sua palavra, quando emitida em perfeito alinhamento com a fonte que habita em você, deixa de ser um ruído no vácuo para se tornar uma ordem direta à substância universal. Entenda esta verdade com cada fibra do seu ser. A realidade física é obrigada a se curvar. Ela é feita de uma substância inteligente, plástica e totalmente obediente à consciência que a governa. Até este momento, você pode ter vivido como o herdeiro adormecido, falando palavras de dúvida e lançando decretos de escassez sem perceber. Mas hoje, o feitiço da inconstância é quebrado. Aquela voz hipnótica que sussurrava que a riqueza é volátil e que você é uma vítima das marés econômicas é silenciada para sempre pela luz da sua nova compreensão. Onde o soberano não governa, o caos da inconstância se instala. Mas hoje, este ciclo termina. Você tem caminhado por este mundo como herdeiro adormecido. Alguém que possui vastas riquezas registradas em seu nome, propriedades infinitas e depósitos celestiais incalculáveis, mas que vive na miséria e na ansiedade por ter esquecido como assinar o acesso ao seu próprio tesouro. O herdeiro adormecido olha para os preços, sente o aperto no peito diante das contas e teme o amanhã. Ele esqueceu que o seu nome é a assinatura que libera o fluxo. Ele esqueceu que a sua voz é a caneta que escreve o destino. Mas o despertar é agora. Através desta transmissão você transita da dormência para a soberania. Você deixa de ser aquele que reage aos eventos para se tornar o soberano desperto, o governante que compreende que sua voz é a única lei válida em seu reino pessoal. O soberano desperto não pede por riqueza, ele a autoriza. Ele não espera pela sorte, ele a estabelece. Ele compreende que a opulência não é um prêmio para os bons, mas um direito natural e inalienável de todo ser que reconhece sua origem divina. Quando o soberano fala, a substância universal se inclina. Ela começa a conspirar, a mover pessoas, a criar situações e a abrir portas que antes pareciam paredes de pedra. Prepare o seu espírito para receber esta frequência. O que você está prestes a ouvir e a integrar não pode ser desfeito. Uma vez que o decreto é selado com convicção absoluta, o destino é traçado. Não há espaço para o talvez.
Não há brecha para o erro. O universo não questiona a ordem do soberano. Ele simplesmente reflete a autoridade de quem despertou para sua própria divindade. Você não é mais aquele que implora por migalhas na mesa da vida. Você é aquele que preside o banquete. Você não pede por opulência. Você a autoriza a se manifestar como um direito natural e inalienável. Eu te entrego agora a chave que abre todos os cofres da substância infinita. Este é o momento climático da sua transformação. Ouça o decreto central com a reverência de quem recebe um cetro de ouro. Sinta o peso e a glória de cada palavra. Pela autoridade da fonte que eu sou, eu selo agora a minha opulência eterna. O que eu comando é lei, e meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Respire esta verdade. Deixe que ela ecoe pelas câmaras do seu coração e pelas sinapses do seu cérebro. Pela autoridade da fonte que eu sou. Você não está falando em nome de um ego pequeno e limitado. Você está falando a partir do ponto central de toda a criação. A reorganização é instantânea no reino do espírito, e sua manifestação no reino da forma é uma consequência inevitável da lei. Você deve entender que a dúvida é o único veneno capaz de retardar a colheita. A dúvida é o resquício do feitiço que tenta te convencer de que você ainda é um mendigo. Mas eu te digo, o mendigo morreu no momento em que você decidiu ouvir estas palavras. Concorde com esta lei agora e sele sua transição para a soberania. Adicione sua energia a esta transmissão e valide o seu compromisso com a verdade inabalável, pressionando o botão de like como um ato de concordância energética com a lei que acabo de revelar. Ao fazer isso, você sinaliza para o seu subconsciente e para a substância universal que você não é mais um espectador passivo, mas um participante ativo na criação da sua opulência. Este gesto simples é o selo inicial do seu novo contrato com a realidade. A partir deste momento, rejeite qualquer pensamento de flutuação. A riqueza do soberano não flutua, ela flui. Ela não depende de ciclos externos, ela depende do decreto interno. O feitiço da inconstância perde o poder sobre você quando você para de alimentá-lo com a sua atenção. Pare de observar a falta. Pare de dar testemunho da escassez alheia. Você está invocando a presença que sustenta as galáxias e que provê a vida em todos os planos. Eu selo agora a minha opulência eterna. Selar significa tornar permanente. Significa que o fluxo de riqueza não é mais algo que vem e vai, mas um estado fixo e inabalável da sua existência. A opulência é o seu estado natural. A falta era apenas um sonho ruim do qual você acaba de acordar. O que eu comando é lei. Sinta o poder contido nesta afirmação. Você não está sugerindo uma mudança. Você está legislando sobre a sua própria vida. Quando você emite este comando, a substância universal começa a se reorganizar instantaneamente. Oportunidades que estavam ocultas começam a se mover em sua direção. Dívidas se dissolvem na luz da sua nova autoridade. Ideias que geram fortunas brotam na sua mente como sementes em solo fértil. O meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Esta palavra, irrevogavelmente, é o selo final. Significa que não há volta. O antigo eu, o mendigo espiritual que temia o futuro, deixou de existir. O soberano desperto assumiu o trono. Eu te digo a verdade com toda a certeza da lei divina. O universo é um espelho perfeito. Ele não tem outra escolha a não ser devolver a imagem que você projeta com sua voz de autoridade. O seu foco deve ser o trono. O seu foco deve ser a certeza de que a substância já respondeu ao seu chamado. A lei do comando supremo é exata. Ela é tão precisa quanto a gravidade e tão eterna quanto o tempo. Se você ordena com a convicção do espírito, a forma deve obedecer. Eu te chamo para abandonar a postura de petição. Pare de pedir a Deus, ao universo ou à vida que te deem dinheiro. O soberano não pede o que já lhe pertence. Ele toma posse através da declaração. Ele diz que é, e assim se torna. Ele diz que tem, e assim se manifesta. A sua voz é a ferramenta de poder mais alta que existe na Terra. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente plantada na substância universal. Se você tem plantado sementes de medo e necessidade, você tem colhido ervas daninhas de dívida e limitação. Mas hoje, você limpa o solo. Hoje, você planta o decreto da opulência irreversível. Lembre-se de quem você é.
Você é o canal por onde a abundância da fonte deseja se expressar. A fonte não quer que você viva na privação, pois a privação limita a expressão da vida. A opulência é a glória da fonte manifestada através de você. Se você se levanta e decreta sua soberania, o mundo se ajoelha diante de você em forma de provisão e abundância. O feitiço da inconstância foi enterrado. Aquela ideia de que a riqueza é difícil ou escassa foi dissipada como a névoa diante do sol do meio-dia. Você agora caminha em um terreno sólido de opulência eterna. Esta ferramenta de poder que acabo de colocar em suas mãos é sagrada. Ela deve ser usada com a consciência de um mestre. Não a use com pressa ou desespero. Use-a com a calma de quem já sabe que o resultado é garantido. A substância primordial é neutra, e ela responde com precisão matemática à vibração da sua certeza. Quando você diz que sua opulência está selada, você está colocando um fim em todos os ciclos de escassez que sua linhagem possa ter carregado. Você está limpando o DNA da sua alma de toda programação de falta. Visualize agora o seu destino financeiro como um grande rio de ouro líquido que flui eternamente em sua direção e através de você. Não há barragens. Não há secas. Há apenas o fluxo infinito da fonte. Este decreto é o canal por onde esse fluxo passa para a sua realidade visível. Ao pronunciar estas palavras, você está assinando o acesso ao seu tesouro divino. Ao aceitar sua soberania, você honra a criação. Ao comandar a riqueza, você cumpre o seu propósito de governar a sua realidade. O soberano desperto sabe que a sua vontade e a vontade da fonte são uma só quando o objetivo é a expansão e a abundância. Não há conflito. Há apenas harmonia e poder. Sinta agora a mudança na sua vibração. O peso da mendicância está sendo removido de seus ombros. A névoa da inconstância está se dissipando. Você está começando a enxergar a estrutura da realidade como ela realmente é. Uma tapeçaria de infinitas possibilidades, aguardando seu comando para se tornar tangível. A sua voz está recuperando o peso da autoridade. O que você diz a partir de agora carrega o selo da irreversibilidade. O que você estabelece na quietude do seu ser se torna o decreto que o universo é obrigado a cumprir. Você não é mais um refém. Você é o arquiteto. Você é o soberano. E o seu reino de opulência começa agora. Ouça com a alma e sinta o peso da verdade que eu agora coloco diante de você. Eu te digo com autoridade absoluta que cada momento em que você permanece sob o domínio do feitiço da inconstância é um momento em que você trai a sua própria divindade. Você está reivindicando o que sempre foi seu, mas que você havia esquecido como acessar. Agora você se lembra. Agora você sabe. Agora você comanda. Este é o clímax da sua jornada de herdeiro para soberano. O momento em que a teoria se torna carne e a crença se torna fato. A sua voz é a lei no seu reino. Tudo o que você estabelece sob esta autoridade deve se manifestar. Não olhe para as aparências externas se elas ainda tentarem refletir o passado. As aparências são apenas ecos de decretos antigos que você já revogou. Mantenha os olhos fixos na luz do seu novo decreto. A realidade física pode levar um breve momento para se ajustar à nova ordem, mas a mudança já ocorreu no reino do invisível, que é a causa de todas as coisas. A opulência que você selou agora é eterna porque ela não depende de governos, de mercados ou de circunstâncias externas. Ela depende apenas da sua conexão ininterrupta com a fonte que eu sou. Você se tornou um canal aberto para a riqueza infinita. Cada vez que você pensar em sua vida financeira, faça-o a partir deste trono de autoridade. Nunca mais permita que a linguagem da mendicância saia dos seus lábios. Você não é alguém que tenta conseguir dinheiro. Você é o governante que comanda a substância. O custo de continuar acreditando que a riqueza é um evento externo e caprichoso não é apenas financeiro. O custo é a sua própria vida. O custo é a erosão silenciosa da sua paz e a mutilação da sua soberania original. Olhe para a sua trajetória até este exato segundo. Quantas vezes você sentiu que o tesouro estava ao alcance de suas mãos apenas para vê-lo se dissolver como névoa ao amanhecer? Quantas vezes você se deitou com o coração apertado pela incerteza do amanhã, permitindo que o medo ditasse o ritmo dos seus batimentos? Esse estado de mendicância espiritual é um câncer que devora a sua capacidade de governar.
Enquanto você aceitar a ideia de que é um refém das circunstâncias econômicas, você estará voluntariamente entregando as chaves do seu reino para as sombras da dúvida. O custo da descrença é a perpetuação de um ciclo de quase. Você quase conseguiu o contrato. Você quase alcançou a liberdade. Você quase manifestou a abundância. Mas o quase é a linguagem do escravo. O quase é o prêmio de consolação do herdeiro adormecido que se recusa a despertar. Eu te pergunto com a frieza de quem vê a realidade além do véu. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua saúde que se esvai sob a pressão da escassez? Receba esta ferramenta e ancore em sua realidade agora mesmo. Este é um ato de posse espiritual. Não deixe que estas palavras apenas passem pelos seus ouvidos. Deixe que elas se tornem a base da sua nova identidade. Você foi transformado. O selo foi colocado. A ordem foi emitida. O universo já começou a trabalhar em seu favor de maneiras que você ainda não pode imaginar, mas que logo verá com seus próprios olhos. Para tornar este decreto uma realidade inabalável no seu mundo físico e selar este compromisso diante da lei, você deve agir agora. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu e ancorar esta nova frequência na sua existência. Escreva com a força de quem está gravando em pedra a sua nova história. Ao digitar estas palavras, sinta que você está assinando o contrato definitivo da sua liberdade financeira. Comente: pela autoridade da fonte que eu sou, eu selo agora a minha opulência eterna. O que eu comando é lei, e meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Faça disso seu primeiro ato como um soberano desperto. Tome posse do que é seu por direito divino, e veja como o mundo se reorganiza para servir a sua nova majestade financeira. Agora chegamos ao momento sagrado em que a teoria se dissolve para dar lugar à manifestação pura. Quanto vale o brilho nos olhos que você perdeu enquanto contava moedas em vez de contar bênçãos? A descrença na lei do comando supremo é um luxo que você não pode mais pagar. Ela é uma dívida impagável que você contrai com o seu próprio destino. Cada vez que você emite um decreto, e logo em seguida permite que a dúvida sussurre que nada mudou, você está cancelando a sua própria autoridade. Você está dizendo ao universo que a sua palavra não vale nada. E o universo, em sua obediência perfeita, apenas reflete essa nulidade de volta para você. Sinta agora o frio da estagnação. Imagine-se daqui a 5, 10 ou 20 anos. Se você continuar operando sob a mesma ilusão de que a riqueza é difícil e volátil. Veja-se repetindo as mesmas preces desesperadas, os mesmos pedidos que nunca são atendidos porque são feitos a partir da falta e não da posse. Esse é o futuro de quem ignora a soberania da própria voz. É uma vida de migalhas. É uma existência onde você é apenas um espectador da opulência alheia, sentindo o amargor da inveja disfarçada de injustiça. O custo de não assumir o seu trono agora é a condenação a uma mediocridade perpétua. É ver os seus sonhos apodrecerem na prateleira da procrastinação espiritual. O conhecimento que você recebeu até este instante foi o despertar do seu espírito, mas agora, sua voz deve se tornar um martelo que molda a substância universal. O herdeiro adormecido ficou para trás, na poeira das ilusões que acabamos de dissipar. O que está diante de mim agora é o soberano desperto, pronto para assinar o decreto que reorganiza as estrelas e os mercados em favor de sua opulência. Não estamos apenas repetindo palavras, estamos emitindo frequências de comando que a substância amorfa é obrigada, por lei divina, a obedecer. O universo não tem ouvidos para súplicas, mas ele é perfeitamente sensível à autoridade de quem sabe quem é. Eu te convido agora a assumir a postura de quem governa. Se puder, mantenha sua coluna ereta, pois você é o canal entre o céu e a terra, entre a fonte invisível e a riqueza visível. Respire profundamente, não como quem busca ar, mas como quem absorve o poder que preenche todo o espaço. Sinta o peso do seu corpo, e reconheça que este corpo é o templo onde a divindade decide agora expressar abundância ilimitada. O silêncio que precede o seu decreto é o silêncio da criação antes do primeiro raio de luz. É um silêncio carregado de potencialidade pura. Vamos realizar a ativação conjunta em 3 estágios de poder. A dúvida não é uma opinião inofensiva. A dúvida é um ato de traição contra a fonte que habita em você. Ela é a barreira que impede que a substância universal se molde à sua vontade. Pense no impacto disso sobre aqueles que você ama.
A escassez não é apenas uma privação pessoal, ela é um limite que você impõe ao mundo ao seu redor. Quando você vive na ilusão da falta, você não tem nada para transbordar. Você se torna um poço seco que não pode saciar a sede de ninguém. O custo da sua descrença é também o custo do legado que você deixará de construir. É o impacto que você deixará de causar. É o auxílio que você deixará de prestar. Ao permanecer como um herdeiro adormecido, você priva a criação da expressão única de opulência que só você poderia manifestar. Isso é mais do que uma falha pessoal. É uma desobediência à lei da expansão infinita. O universo anseia por se expressar através de você em termos de riqueza e beleza, mas a sua inconstância fecha as comportas do fluxo divino. Sinta o peso dessa responsabilidade. A urgência não é uma invenção do ego, é um chamado do seu espírito que não suporta mais viver em cativeiro. O primeiro estágio é o do reconhecimento. Eu direi o decreto e você o repetirá em um sussurro, deixando que a vibração das palavras limpe as paredes da sua mente subconsciente de qualquer resquício do feitiço da inconstância. Diga comigo agora, com a suavidade de quem sabe que já venceu. Pela autoridade da fonte que eu sou, eu selo agora a minha opulência eterna. O que eu comando é lei, e meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Sinta o frescor dessas palavras. Elas não são um pedido. Elas são a marcação de um território. Perceba como a palavra autoridade ressoa em seu peito. Sinta a palavra selo como uma fechadura de ouro que se fecha para nunca mais ser aberta pela dúvida. O que você acabou de sussurrar começou a mover as águas do oceano universal. As correntes da providência estão mudando de direção neste exato momento, voltando-se para você. Agora passaremos ao segundo estágio, o estágio da afirmação governamental. Você dirá o decreto com uma voz firme e audível, projetando sua vontade para os cantos da sala onde você está, e para além dela, para os cantos do mundo. Não há espaço para hesitação. A dúvida é um fantasma que não sobrevive à luz da sua voz presente. Diga comigo agora, com a certeza de um monarca que emite um edito real. O sofrimento que você sente hoje, essa angústia que aperta o seu peito quando as contas chegam ou quando você se sente impotente diante dos seus desejos, é o sinal de que a sua alma está tentando quebrar as correntes do feitiço. Esse sofrimento é o preço que você paga por fingir que é menor do que realmente é. É a dor de um gigante tentando caber em uma caixa de fósforos. Quanto mais você resiste ao seu papel de soberano desperto, mais dolorosa se torna a experiência da vida física. A realidade irá apertar você até que você não tenha outra escolha a não ser explodir em poder ou ser esmagado pela própria negação. Eu te digo a verdade absoluta. Não há meio termo no reino da manifestação. Ou você é o mestre da sua palavra, ou é o servo das suas circunstâncias. Manter a crença na volatilidade da riqueza é como tentar construir um palácio sobre areia movediça. Todo o seu esforço será em vão enquanto a fundação for a dúvida. O custo de continuar assim é a exaustão total. É o esgotamento de um espírito que luta contra a maré, em vez de comandar as águas. Você está cansado porque está tentando criar através do esforço humano, em vez de manifestar através do decreto divino. Pela autoridade da fonte que eu sou, eu selo agora a minha opulência eterna. O que eu comando é lei, e meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Ouça o eco da sua própria voz. Esta é a voz que a falta teme. Esta é a voz que faz o feitiço da escassez se quebrar em 1000 pedaços. Quando você diz que o seu comando é lei, você está retirando o poder das circunstâncias externas. O preço do mercado, a opinião dos outros, as crises mundiais, tudo isso se torna irrelevante diante da lei que você acaba de estabelecer. Você não é mais um refém do acaso. Você é o arquiteto do seu fluxo. Sinta o calor subindo por suas mãos, o formigamento em sua pele. Isso é a substância universal respondendo ao seu chamado. Ela está se reorganizando, criando pontes, abrindo portas e movendo pessoas para que sua opulência se materialize de formas que sua mente lógica nem sequer consegue imaginar. Chegamos agora ao terceiro e mais profundo estágio, o estágio da irreversibilidade. Você dirá o decreto uma última vez, mas desta vez, você o fará com toda a força do seu ser, não necessariamente no volume da voz, mas na intensidade da intenção. Imagine que cada palavra está sendo gravada em letras de fogo no tecido da realidade física. Esse cansaço é o sintoma de que você está operando fora da lei.
A urgência é agora. O portão da oportunidade não permanece aberto para aqueles que hesitam. O universo recompensa a decisão imediata e a convicção inabalável. Cada segundo que você gasta debatendo se isso é verdade ou se você é digno, é um segundo de opulência que você está ativamente repelindo. A descrença é uma forma de arrogância. É você dizendo que a sua percepção limitada de falta é mais real do que a promessa infinita da fonte. É hora de reconhecer que a sua miséria não é uma virtude, mas uma negligência espiritual. É hora de sentir o desconforto insuportável de viver abaixo da sua herança, até que esse desconforto se torne o combustível para a sua libertação definitiva. Você foi ensinado a temer a arrogância, mas eu te digo que a verdadeira arrogância é o herdeiro que despreza o tesouro do pai por achar que não merece. A verdadeira humildade é aceitar a sua divindade e governar com ela. O custo de recusar esse poder é uma vida de arrependimento. É o lamento final de quem percebe, tarde demais, que sempre teve a chave da prisão em seu próprio bolso, mas teve medo de usá-la. Não permita que essa seja a sua história. É um pacto eterno. Diga comigo agora, selando o seu destino para sempre. Pela autoridade da fonte que eu sou, eu selo agora minha opulência eterna. O que eu comando é lei, e meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Está feito. O selo foi colocado. O que foi dito não pode ser desdito. O universo registrou sua autoridade, e agora trabalha incansavelmente para refletir a sua nova identidade de soberano desperto. A partir deste segundo, qualquer pensamento de carência que tentar cruzar sua mente será como uma flecha batendo em um escudo de diamante. Ele não tem poder. Ele não tem realidade. A única realidade é a opulência que você decretou. Observe o que aconteceu no seu campo vibracional. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu um calafrio, uma clareza súbita ou uma paz inabalável, confirme esta ativação com o seu like agora mesmo. Este gesto simples é o seu primeiro ato físico como um soberano, uma confirmação externa de que algo profundo e permanente mudou em seu interior. Ao deixar o seu like, você está dizendo ao algoritmo da vida que você aceita e recebe a nova frequência que acabou de estabelecer. A prática que acabamos de realizar não foi um exercício de esperança. Foi um exercício de governo. Não permita que o feitiço da inconstância escreva o capítulo final da sua existência. A dor da mudança é passageira, mas a dor da estagnação é eterna. A hora da decisão chegou para você. Você não pode mais alegar ignorância. Agora você sabe que a sua voz é a lei, e que o seu destino financeiro é um reflexo direto da sua autoridade interna. Continuar na velha programação após receber esta revelação é um ato de autodestruição consciente. É escolher as trevas após ter visto a luz. O universo está parado, aguardando seu próximo movimento. Ele não vai te forçar a ser rico. Ele não vai te obrigar a ser soberano. Ele apenas refletirá a sua escolha com precisão matemática. Se você escolher a dúvida, colherá o vazio. Se você escolher o comando, colherá a glória. Sinta a gravidade deste momento. Este não é apenas mais um vídeo ou mais uma mensagem. É um divisor de águas na sua linha do tempo. De um lado está o abismo da inconstância, do outro, o trono da opulência irreversível. O custo de não cruzar essa ponte agora é perder a si mesmo na multidão dos esquecidos. É hora de dar um fim definitivo ao ciclo de mendicância. É hora de enterrar o herdeiro adormecido e permitir que o soberano desperto assuma o comando. Você não está mais esperando que a riqueza chegue. Você autorizou a se manifestar. Você não está mais pedindo permissão para ser próspero. Você emitiu a ordem. A substância universal é como argila nas mãos de quem conhece o decreto central. Ela é maleável e espera apenas a direção da sua palavra para assumir a forma de casas, investimentos, ideias lucrativas e liberdade absoluta. Mantenha esse estado de consciência. O soberano não corre atrás do tesouro. O tesouro é atraído magneticamente para o centro do seu poder. Você agora caminha em uma realidade onde a falta é uma impossibilidade lógica. Como poderia haver falta se você está alinhado com a fonte que tudo cria? Como poderia haver perda se o que você selou é eterno? O feitiço da inconstância foi quebrado.
A ideia de que o dinheiro vem e vai, conforme o vento, foi substituída pela rocha da sua irreversibilidade financeira. Respire mais uma vez, sentindo a solidez da sua nova posição. Você não é mais o mesmo indivíduo que começou a ouvir esta mensagem. Você é uma autoridade espiritual exercendo seu direito de nascença. O decreto está vibrando em suas células. Ele está ressoando em suas contas bancárias. Ele está atraindo as oportunidades que antes pareciam distantes. A prática guiada termina aqui, mas a ativação continua ecoando por toda a sua eternidade. Declare sua decisão de abandonar esse sofrimento agora mesmo. Não deixe para depois, pois o depois é o esconderijo da falha. Cele este momento com um ato de vontade. Comente abaixo para que o universo e a sua própria consciência testemunhem a sua libertação. Escreva com a força de quem assina um tratado de paz com a própria abundância. Comente abaixo: eu renuncio à ilusão agora. Eu te digo a verdade agora para que as escamas caiam definitivamente dos seus olhos, e você compreenda que a escassez que você experimentou até hoje não é uma sentença divina nem uma falha do seu caráter. É necessário que você entenda a anatomia da mentira que foi instalada em sua consciência antes mesmo que você tivesse voz para protestar. O que você chama de sua realidade financeira é, na verdade, o resultado de uma programação externa, um script escrito por mãos alheias e encenado por você sob o efeito de uma hipnose profunda. Você tem vivido como o herdeiro adormecido, um príncipe que vaga pelas ruas de seu próprio reino vestindo trapos e pedindo esmolas, simplesmente porque esqueceu quem é e onde guardou o selo de sua autoridade. A causa raiz de toda sua limitação não reside na economia do mundo, nem nas decisões de governos, nem na sorte que parece favorecer apenas os outros. Você selou o seu destino. Você disse uma vez, com convicção absoluta, e isso é o suficiente para mudar tudo para sempre. Permaneça nesse silêncio de autoridade, pois no silêncio do soberano, o universo trabalha em obediência total. Ouça agora a prova da lei em ação, pois a verdade não precisa de defesa. Mas a mente humana em sua transição busca o conforto da evidência para silenciar os últimos vestígios do ego. Eu te digo a verdade. A lei que eu te apresento não é uma teoria para ser debatida, mas uma força da natureza para ser exercida. Houve um homem que caminhou por esta terra exatamente como você caminha agora. Ele era o que chamamos de herdeiro adormecido. Ele possuía o conhecimento intelectual das leis mentais e passava seus dias lendo sobre a opulência e visualizando tesouros que nunca chegavam às suas mãos. Ele vivia no estado de mendicância espiritual. Ele pedia a Deus. Ele implorava ao universo. Ele tentava convencer a substância universal de que ele era merecedor de uma vida melhor. No entanto, quanto mais ele pedia, mais a carência se manifestava. O feitiço da inconstância o mantinha cativo. Em um dia ele sentia que a riqueza estava próxima, e no dia seguinte ele era assolado pelo medo de não ter o suficiente para as necessidades básicas. A causa raiz é o feitiço da inconstância, um programa mental de sobrevivência que foi passado de geração em geração como uma herança maldita. Olhe para trás e veja a linhagem de onde você veio. Ouça os ecos das conversas ao redor da mesa de jantar na sua infância. Você ouviu que o dinheiro é difícil, que a riqueza é para os desonestos, que é preciso lutar e sofrer para conquistar o pão de cada dia. Essas frases não eram apenas palavras, elas eram comandos hipnóticos que selaram o seu subconsciente. Você aceitou o contrato da carência porque todos ao seu redor haviam assinado o mesmo documento. Você aprendeu a mendigar espiritualmente, pedindo por migalhas de abundância enquanto o banquete da fonte universal estava posto à sua frente, esperando apenas o seu comando de posse. Esta programação social e familiar criou em você uma identidade de vítima das circunstâncias. Você foi ensinado a reagir ao mundo exterior em vez de governar o seu mundo interior. Quando o saldo bancário diminui, você sente medo. Quando uma conta chega, você sente ansiedade. Esse medo e essa ansiedade são os sintomas do programa de escassez operando em sua mente. Eles são a prova de que você ainda acredita que a sua provisão vem de fora, e não da substância invisível que você tem o poder de moldar com a sua palavra. Sua conta bancária era o reflexo exato de sua oscilação interna. Era uma montanha russa de esperança e desespero.
Ele era um refém das circunstâncias econômicas externas. Ele olhava para os gráficos do mercado e para as notícias do mundo e permitia que essas sombras determinassem o valor de sua herança divina. Ele havia esquecido quem ele era. Ele havia esquecido que a sua voz era a caneta que assinava os decretos de sua própria realidade. Certa noite, em meio ao silêncio de sua própria exaustão, este homem parou de pedir. Ele compreendeu que o ato de pedir é a confissão da falta, e que o universo apenas amplia aquilo que você confessa ser verdade. Ele percebeu que enquanto ele fosse um pedinte, o universo o trataria como um mendigo. Foi nesse momento de clareza absoluta que ele despertou como soberano. Ele se levantou não com a arrogância humana, mas com a autoridade divina de quem reconhece sua unidade com a fonte. Ele não olhou para sua carteira vazia nem para as dívidas que se acumulavam. Ele olhou para dentro, para a substância invisível que preenche todo o espaço e que é sensível ao comando do Espírito. Ele respirou profundamente e emitiu o decreto que eu te entreguei hoje. Ele não o disse como uma oração de esperança. Eu te digo com autoridade absoluta, você foi condicionado a atrair a sua própria divindade todos os dias. Cada vez que você afirma que não pode comprar algo, ou que a vida está difícil, você está reafirmando o feitiço. Você está usando o poder do Comando Supremo para decretar a sua própria prisão. Compreenda agora que essa voz da dúvida que sussurra em seu ouvido não é a sua voz. É o eco de uma cultura que teme o poder do indivíduo desperto. É o ruído de uma sociedade que se sustenta na crença de que os recursos são finitos e que a luta é necessária. Mas a lei divina não conhece limites. A substância universal não reconhece a palavra impossível. O universo é opulência pura, e ele flui para onde encontra um canal aberto e uma autoridade reconhecida. O motivo pelo qual seus decretos anteriores pareceram falhar não foi por falta de mérito da sua parte, mas porque você tentou construir um palácio sobre um terreno infestado pelas raízes da programação antiga. Você tentou comandar a riqueza enquanto ainda se sentia um mendigo por dentro. A inconstância da sua fé era o reflexo da inconstância da sua identidade. Você precisa se dissociar dessa herança agora. Visualize esse programa de escassez como uma veste velha, pesada e suja que lhe foi imposta quando você ainda era uma criança. Ele o disse como um juiz dita uma sentença. Ele disse: pela autoridade da fonte que eu sou, eu selo agora a minha opulência eterna. O que eu comando é lei, e meu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Ele sentiu o peso de suas próprias palavras. Ele sentiu a vibração da substância universal se reorganizando ao seu redor. Ele não buscou sinais externos imediatos. Ele simplesmente selou o decreto e foi dormir na certeza de que a ordem havia sido dada, e que o universo não tem o poder de desobedecer ao seu mestre consciente. O que aconteceu nos dias seguintes não foi um golpe de sorte, mas a reorganização matemática da realidade física. A substância universal que antes refletia sua dúvida começou a refletir sua soberania. Primeiro, um antigo projeto que estava engavetado e esquecido por anos, foi subitamente aprovado por uma empresa que ele nem sequer havia contatado recentemente. Depois, uma dívida que parecia insolúvel foi perdoada através de uma renegociação inesperada, que surgiu de forma quase milagrosa. Mas o sinal mais profundo não foi o dinheiro que entrou, mas a mudança em sua percepção. Ele não mais reagia à falta. Ele não mais temia o futuro. Ele andava pelas ruas como um rei que sabe que todo o ouro do reino já lhe pertence por direito de nascimento. Você a usou por tanto tempo que passou a acreditar que ela era sua própria pele. Mas eu estou aqui para rasgar esse tecido ilusório. Você não é a sua conta bancária. Você não é a sua dívida. Você não é a história de fracasso dos seus antepassados. Você é o espírito operando na matéria. E o espírito não pode ser pobre, o espírito não pode ser limitado, o espírito não pode ser subjugado por números em uma tela. A programação que você recebeu é uma mentira coletiva, e a verdade que eu te entrego agora é a sua carta de alforria. A herança da falta é um vírus do pensamento que se alimenta da sua atenção e do seu consentimento. Quando você para de dar o seu consentimento à ideia de que a riqueza é volátil, o feitiço começa a se quebrar. Quando você reconhece que a sua palavra é a lei que organiza a substância universal, as correntes da programação social se dissolvem como fumaça ao vento. Você foi treinado para ser um servo da economia, mas a verdade é que a economia deve ser a serva do seu comando. O soberano desperto não pede permissão para prosperar. Ele não olha para as notícias para saber se terá abundância.
Ele olha para dentro, para a fonte inesgotável, e emite o decreto que a realidade física é obrigada a obedecer. Em menos de um ciclo lunar, a vida financeira deste homem estava irreconhecível. Ele não era mais o herdeiro adormecido. Ele era o soberano desperto. Ele havia descoberto que a única coisa que o separava da opulência era a sua própria permissão para governar. Ele parou de ser um espectador da economia e passou a ser o legislador de sua própria riqueza. Esta história não é uma exceção, ela é a demonstração da lei. A mesma substância que respondeu ao comando dele é a substância que está diante de você agora, aguardando as suas ordens. O universo é impessoal, ele não julga se você merece ou não, ele apenas reflete a autoridade com a qual você fala. Se você fala como um escravo, o universo te dará correntes. Se você fala como um soberano, o universo te dará o trono. O destino financeiro deste homem foi transformado para sempre, porque ele se recusou a aceitar a ilusão da escassez como uma verdade final. Ele entendeu que a riqueza não é algo que você adquire, mas algo que você autoriza a fluir através de você. Ele selou o seu destino com uma única decisão inabalável. Ele parou de flutuar no mar da inconstância e ancorou sua consciência na rocha da abundância eterna. Eu compartilho este testemunho com você, para que você compreenda que o poder que operou na vida dele é o mesmo poder que reside em suas cordas vocais e em sua intenção agora. Sinta o peso dessa programação antiga sendo removido dos seus ombros neste exato momento. Perceba que a culpa que você sentia por não ter alcançado o sucesso que desejava era apenas uma ferramenta do sistema para manter você em um estado de baixa vibração. Você nunca falhou. Você apenas estava operando sob um software corrompido. Agora que você conhece a origem da ilusão, você tem o poder de deletá-la definitivamente. Você não é um refém das circunstâncias. Você é o arquiteto da sua fortuna e o senhor do seu destino financeiro. A partir deste instante, qualquer memória de escassez é apenas uma sombra que se dissipa diante da luz da sua nova consciência. A verdade é que você sempre possuiu o tesouro, mas a programação o cegou para a chave que estava em sua mão o tempo todo. Essa chave é a autoridade da sua palavra emitida em alinhamento com a fonte. Não há mais necessidade de lutar contra o mundo exterior. Não há mais necessidade de tentar consertar o que está fora. O trabalho é interno. É a remoção sistemática de cada crença de que você é pequeno, de que você é indigno, ou de que a riqueza é algo que pode vir e ir conforme o capricho do destino. A riqueza é um estado de consciência que se manifesta como uma realidade física inabalável. Não há diferença entre o milagre dele e o milagre que você está prestes a viver. A única variável é a sua convicção absoluta. Quando você emite o decreto, você não está tentando fazer algo acontecer. Você está declarando que algo já aconteceu no reino do espírito, e que a matéria deve agora se ajustar a essa nova lei. O mundo físico é apenas um espelho tardio. Ele demora alguns instantes para refletir a nova imagem, mas ele é obrigado a refleti-la. O soberano não se deixa enganar pelo atraso do espelho. Ele sabe que a imagem já mudou no momento em que ele proferiu a palavra. Você é o próximo testemunho desta lei. Você é aquele que contará como a sua vida se dividiu entre o antes e o depois deste decreto. Você sentirá o alívio de saber que a busca terminou. A luta contra as circunstâncias externas é uma batalha perdida, pois você não pode mudar o reflexo no espelho sem mudar a face de quem se olha nele. Mude a sua identidade de herdeiro necessitado para soberano provido, e veja como as portas se abrem sem que você precise tocar nelas. Veja como as pessoas certas aparecem, as ideias lucrativas surgem e os recursos fluem de direções que você jamais poderia ter planejado com sua mente lógica. Você está sendo preparado para o momento do selo definitivo. A compreensão da causa raiz é o que impede que você volte a cair nas armadilhas do ego e da dúvida. Quando o velho programa tentar rodar novamente, você o reconhecerá como uma intrusão, como uma mentira que não tem mais poder sobre você. Você agora está livre para assinar o acesso ao seu tesouro celestial. Você está pronto para deixar de ser o herdeiro adormecido e assumir o seu trono como soberano desperto. A opulência é o seu direito natural e inalienável, e qualquer ideia contrária a isso é uma heresia contra a sua própria natureza divina.
Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado agora, e se você reconhece que a sua liberdade é um fato consumado, celebre a sua libertação com o seu like. Este gesto simples é o reconhecimento físico de que o velho programa foi exposto, e que você não aceita mais as correntes da escassez. Ao fazer isso, você sinaliza para sua mente subconsciente que a verdade foi integrada e que você está pronto para governar. Deixe que este ato seja o marco da sua transição. A luz da verdade agora brilha onde antes havia a escuridão da programação social, e nesta luz, apenas a abundância pode existir. A mente lógica é limitada pela experiência passada, mas a lei é ilimitada pela substância infinita. Para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de poder e milagres que estamos ativando juntos, eu te convido a realizar um gesto de alinhamento. Inscreva-se agora neste canal, e junte-se à egrégora dos soberanos que decidiram retomar o controle de seus destinos. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um perfil, você está selando sua intenção de permanecer no fluxo da instrução divina e da opulência. Você está declarando ao universo que você escolheu o caminho da maestria em vez do caminho da mendicância. Não perca o próximo passo desta jornada, pois cada palavra que entregamos aqui é um tijolo na construção do seu novo templo de prosperidade. O testemunho que você acabou de ouvir é o seu próprio futuro sendo narrado no presente. Sinta a verdade dessas palavras ressoando em suas células. A escassez foi uma mentira que você aceitou por tempo demais. A riqueza é a verdade que você está reivindicando agora. O decreto foi lançado. A semente foi plantada em solo fértil. A substância universal já começou a se mover para cumprir a sua ordem. Mantenha-se firme em sua nova identidade. Não retorne ao estado de herdeiro adormecido. Agora que você despertou para a verdade de que a escassez é um feitiço imposto e não uma realidade natural, chegou o momento de exercer sua autoridade. O soberano não apenas reconhece o inimigo, ele o expulsa de seu território. Eu te digo a verdade, a sua voz é o cinzel que molda a substância invisível do universo. Cada palavra que sai da sua boca é um contrato assinado com a vida. Até este momento, você tem assinado contratos de miséria, sem perceber que cada reclamação era um decreto, e cada dúvida era uma ordem de despejo para sua própria prosperidade. A partir deste instante, o seu silêncio será uma guarda, e a sua palavra será uma lei. Eu te guiarei agora através da técnica de substituição direta. Esta não é uma sugestão psicológica, é uma operação de cirurgia espiritual. Você vai remover o tecido morto das frases de derrota e implantar a vibração viva da opulência. A lei divina exige que para cada vazio criado algo novo deve ser colocado. Não basta parar de falar sobre a falta, você deve ocupar o espaço com o comando da abundância. Observe as palavras que você costumava usar como se fossem roupas velhas e rasgadas de um mendigo. Quando você dizia que algo é caro demais, você estava declarando ao universo que a sua herança é limitada. Permaneça no trono de sua própria consciência. O seu destino financeiro não é mais uma questão de sorte ou de esforço humano exaustivo. É uma questão de lei divina. E a lei é irrevogável. O que você selou na terra está selado no céu da sua mente, e o que está selado na mente deve se manifestar na carne e no ouro. Continue nesta correnteza de milagres e observe a maravilha de ser o mestre de sua própria realidade. Inscreva-se e firme o seu compromisso com a luz da abundância. O próximo passo te aguarda, e ele é ainda mais glorioso do que este que você acaba de dar. Agora chegamos ao ponto de não retorno. O momento sagrado em que o decreto deixa de ser uma intenção e se torna um fato consumado na tapeçaria eterna da existência. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem conhece a lei. Você não é mais a pessoa que iniciou esta jornada. O herdeiro adormecido ficou para trás, dissolvido na luz da compreensão. O que se ergue agora diante do espelho da vida é o soberano desperto. Aquele que compreende que sua voz é o limite e a expansão de seu próprio reino. O círculo está completo. O que foi dito no silêncio do seu espírito agora ecoa pelas abóbadas do universo como uma ordem irrevogável que a matéria é obrigada a obedecer. Quando você dizia que o dinheiro é difícil, você estava ordenando que a substância universal criasse obstáculos em seu caminho. A partir de agora você renuncia a essas mentiras. Sempre que a velha programação sussurrar que você não pode pagar por algo, você deve interrompê-la instantaneamente. Não permita que a frase termine.
Substitua o eu não posso pelo meu suprimento é imediato e inesgotável. Sinta a diferença de peso entre essas duas afirmações. A primeira te esmaga contra o chão da necessidade. A segunda te eleva ao trono da provisão. O universo não ouve o que você quer, ele reflete o que você afirma ser. Se você afirma a limitação, ele te entrega paredes. Se você afirma a expansão, ele te entrega horizontes. Eu te digo com autoridade absoluta, a substância universal é neutra e obediente. Ela não julga se o seu comando é bom ou ruim, ela apenas o executa com precisão matemática. Se você diz que a vida é uma luta, a vida se armará contra você para validar a sua palavra. Mas se você decretar que a opulência flui para você por caminhos esperados e inesperados, as portas que estavam trancadas por gerações se abrirão como se nunca tivessem tido fechaduras. A técnica de substituição direta exige vigilância. Você é o guardião dos portais da sua boca. Sinta agora o peso e a glória desta nova identidade. Você não está mais pedindo permissão para prosperar. Você não está mais aguardando que as circunstâncias externas se alinhem para que você se sinta seguro. Você é a segurança. Você é a fonte. Você é a própria lei em ação. A substância universal, que antes parecia rígida e resistente, agora se torna maleável sob o comando da sua convicção absoluta. Ela reconhece o tom de voz de quem sabe que é dono da herança. Ela se reorganiza instantaneamente para refletir a opulência que você acaba de estabelecer como sua verdade única e final. O selo que colocamos agora é o pacto de fidelidade à sua própria palavra. Um soberano nunca volta atrás em seu decreto. Um mestre não duvida da eficácia de seu comando após tê-lo emitido. O feitiço da inconstância foi quebrado. Aquela voz antiga que sussurrava sobre a volatilidade da riqueza e a dificuldade do ganho foi silenciada para sempre pelo estrondo da sua nova autoridade. A partir deste instante, qualquer pensamento de escassez que tente atravessar a fronteira da sua mente deve ser tratado como um impostor, um fantasma de um eu que não existe mais. Você é o guarda do seu próprio templo, e nada entra ali sem a sua autorização. Quando o pensamento de que a crise econômica afetará seus ganhos surgir, você deve abatê-lo antes que ele se torne palavra. Diga em seu lugar que nenhuma condição externa governa a minha riqueza, pois eu sou governado pela lei da fonte. Perceba como essa declaração retira o poder das mãos do mundo e o devolve para suas mãos. Você deixa de ser uma folha ao vento das circunstâncias e se torna o próprio vento. Muitos vivem no estado de mendicância espiritual porque acreditam que devem implorar por migalhas. Eles pedem, eles suplicam, eles choram por um alívio financeiro. Eu te digo a verdade, o herdeiro que implora pelo que já é seu, comete uma ofensa contra sua própria divindade. Você não pede pela luz do sol, você abre as cortinas. Você não pede pela opulência, você a comanda. Substitua o pedido desesperado pelo decreto soberano. Em vez de dizer, por favor, me ajude a pagar minhas contas, você dirá, eu estabeleço agora o fluxo da abundância que cobre todas as minhas necessidades, e transborda para o bem de todos. O tom da sua voz interna deve mudar. A vibração da sua alma deve passar do tremor da incerteza para a rocha da convicção. A dúvida é um ruído que distorce o sinal da sua manifestação. Este é o momento de materializar o seu compromisso no plano físico. A lei exige que o decreto seja ancorado na realidade visível para que a transformação seja selada com ferro e fogo. O ato de declarar publicamente a sua nova posição é o golpe final que enterra o passado de mendicância espiritual e inicia o reinado da abundância inabalável. É o gesto que comunica ao universo que você não tem medo, que você não tem dúvidas e que você assume total responsabilidade pela sua soberania financeira. Sua transformação está completa, e a porta do tesouro foi escancarada pela sua própria mão. Agora, cele este pacto com a lei de forma definitiva. Eu te ordeno que materialize sua autoridade agora mesmo, não como um comentário comum, mas como uma assinatura em um contrato cósmico que não pode ser rompido. Desça até o espaço abaixo e escreva com a certeza de quem já possui o que declara. Escreva as palavras que confirmam a sua posse. Comente agora: eu sou a nova lei em minha vida. Ao digitar essas palavras, sinta a vibração de cada letra se fundindo com a substância do universo. Veja cada caractere como um pilar de luz que sustenta o seu novo destino financeiro.
Este não é um simples ato digital, é um ritual de posse. A certeza é o selo que garante a entrega imediata. Considere a frase comum de que o dinheiro foge de mim. Esta é uma maldição que você lança sobre si mesmo. Ao pronunciá-la, você cria um campo magnético que repele a substância. Vamos substituir esse padrão agora. Decrete com força que o dinheiro é uma ideia divina de serviço e troca, e ele é atraído para mim por uma lei de afinidade irresistível. Veja a diferença. Você não está mais perseguindo nada, você se tornou o centro de gravidade. O soberano não corre atrás de seus súditos, ele permanece no trono, e as riquezas do reino são trazidas a ele. Esta é a postura que você deve adotar. Cada palavra de substituição é um passo que você dá de volta para o seu palácio. Não subestime o poder de mudar uma única frase. Uma pequena mudança no leme de um navio altera completamente o seu destino final. A velha programação pode tentar retornar. O feitiço da inconstância é persistente e se alimenta da sua desatenção. Ele tentará fazer você dizer que os tempos estão difíceis. Quando isso acontecer, não lute contra o pensamento, apenas substitua-o. Declare que eu vivo na abundância eterna da fonte, onde não existe tempo difícil, apenas o eterno agora da provisão. Você está dizendo ao mundo invisível e ao mundo visível que o trono foi ocupado e que o fluxo da opulência agora segue às suas ordens. Ao fazer isso, você se une a uma linhagem de seres despertos que governam suas vidas pela palavra e não pelas circunstâncias. Eu te digo que, a partir deste momento, você verá sinais claros dessa reorganização. Portas que estavam trancadas por anos se abrirão sem esforço. Ideias que valem fortunas brotarão em sua mente como fontes de água viva. Encontros providenciais acontecerão, e o dinheiro fluirá para suas mãos por caminhos conhecidos e desconhecidos. Não se espante com a velocidade da manifestação. O universo é ágil em obedecer a um comando que não admite hesitação. A sua clareza é o convite para que a abundância se apresse em te encontrar. Mantenha-se firme nesta frequência. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não busque validação no mundo das sombras e das aparências. A sua riqueza é um fato espiritual que já começou a se condensar em forma física. O selo foi colocado. O pacto foi firmado. O compromisso está selado. Você é o soberano desperto e o seu reino é de opulência eterna. Siga agora em paz, com a cabeça erguida e o coração calmo, pois a lei já começou a trabalhar em seu favor. Se a voz da dúvida disser que você não é merecedor, responda com a autoridade de quem conhece a sua origem. Diga que o meu mérito é divino e inalienável. Eu sou herdeiro de toda a opulência do universo. Ao fazer isso, você corta as cordas da marionete que a sociedade tentou fazer de você. Você corta os fios da herança de escassez que seus antepassados carregaram por ignorância da lei. Você é o ponto de ruptura. Você é aquele que decide que a linhagem da falta termina em você. Entenda que o comando de reprogramação não é uma esperança, é um fato consumado no reino do Espírito. Quando você substitui uma palavra de carência por uma de poder, a realidade física começa a se reorganizar instantaneamente nos níveis invisíveis. É como se você desse uma nova ordem a um exército de construtores invisíveis. Eles param o que estão fazendo e começam a construir de acordo com o novo projeto que você entregou através da sua palavra. Se você for inconstante, a construção será confusa, mas se você for firme em sua substituição, o edifício da sua riqueza será sólido e indestrutível. Não permita que nenhuma palavra de derrota passe por seus lábios hoje. Nem por brincadeira, nem por sarcasmo, nem por hábito. A lei não entende piadas, ela entende vibrações. O que eu te disse é a verdade absoluta. O que você decretou é agora a única realidade. Assim é, porque você assim comandou. O seu destino financeiro está irrevogavelmente transformado. Vá e governe a sua herança com a dignidade que o seu novo nome exige. O mundo agora aguarda a exibição da sua glória.